Irmão? Amém, irmão? Para nós é um privilégio estarmos aqui. Essa é a quarta vez durante 30 anos que eu prego nessa igreja. 30 anos se passaram, né? E eu continuo a anunciar as boas novas de salvação. Eu quero falar para a amada igreja que os irmãos não vão ouvir um pregador eloquente. Vão ouvir um ganhador de almas. Amém, irmãos? Porque o missionário, ele nada mais é do que um ganhador de alma. E nós estamos aqui para comemorar junto com os irmãos, né? Dia do Homem Batista. Que às vezes esse dia nós esquecemos dele. Dia do Homem Batista. É o seu dia. Deus precisa de homens para a sua obra. Eu quero deixar um abraço do pastor Douglas Xavier da Silva, que é meu pastor. Mandou para a igreja e para o pastor da igreja. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos nos convidou para vir aqui há uns 2 meses atrás. E eu estou dirigindo a escola dominical, a minha classe. Eu estava comentando com o pastor, com o vosso pastor, que na minha igreja nós temos 4 professores. Nós não temos substituto. Lamentavelmente não temos. Porque às vezes, irmão, nós necessitamos de alguém para nos ajudar. O pastor da igreja convoca a igreja no final do ano. Tem as comissões de indicação. E ninguém quer ser professor de escola dominical, porque eu não sei, né? Os irmãos devem saber. Então nós não temos, somos 4 professores. Cada professor pegou um livro da Bíblia. E o meu livro é Isaías, o profeta messiânico. O profeta que anunciou esse Jesus Cristo que nós pregamos aqui hoje. Então ficou difícil para eu chegar aqui cedo. Eu saí da minha igreja, era 10 horas e 5 minutos. O pastor mandou um carro me trazer até aqui, senão eu ia chegar atrasado. Mas aqui estou. Para com poucas palavras, né? Nós falarmos que a nossa hora está adiantada. Para nós falarmos o que Jesus Cristo colocou no nosso coração. Lendo esse boletim, irmão, eu estava dando uma olhadinha aqui. E vai até me servir como um comentáriozinho de leve, né? Olha só. Deus procura homem, está no boletim da igreja, que queira assumir com coragem o desafio dele para este tempo, para esta hora. Deus procura homem e encontra Abraão, velho, medroso, com a esposa estéril e vivendo numa terra de fome e perdição. Moral, Deus o fortalece e o transforma em pai das nações. Deus procura homem e acha Gideão. Fraco, medroso, sem fé, vivendo sob a forte opressão do inimigo, Deus o encoraja, o fortalece a sua fé, capacitando-o para libertar o povo. Aqui também fala de Moisés. Estes homens que aqui eu falei, está no esboço que nós preparamos para esta manhã. Nós vamos fazer, amada igreja, uma analogia de vários homens que Deus separou para uma missão, para uma obra específica. E hoje, nesta manhã, esse mesmo Deus, que no passado levantou homem e o capacitou, homem que não tinham capacidade nenhuma, mas o nosso Pai o capacitou para anunciar o que ele queria e o que ele tinha para aquele povo daquela época e para hoje. Nós vamos, assentado mesmo, nós vamos começar a ler alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre homens valorosos, homens que se colocaram à disposição de Deus em tempos terríveis, não diferente dos tempos de hoje. É difícil, irmão. É difícil se colocar à disposição de Deus. Quando nós queremos nos colocar à disposição do Todo-Poderoso, os inimigos começam a atacar de todos os lados. Às vezes, até da própria igreja, onde nós congregamos. Começam a apontar falhas, defeitos.
Mas quando Deus chama o homem, Deus não vê seu despeito. Deus chama, restabelece e coloca na sua frente para que você vá e comece a dar fruto. Os homens do passado não foram diferentes. Eu gosto de falar bastante de um homem, logo mais nós vamos falar sobre ele. Sobre dois homens que realmente eles fizeram história no passado. Eu pergunto, qual a história que você está construindo sobre a sua vida? Qual a sua história? Qual a sua história que no futuro seus netos, bisnetos irão contar? Irão lembrar de você como homens valorosos que marcaram sua época. Gênesis 3:10. Irmão, abra sua Bíblia, por favor. Falar de um homem que está no boletim. Está na programação do livro. Gênesis. Fala de Moisés, não é? Gênesis. Perdão, irmão. Perdão. Êxodo 3:10. Perdão, tá, querido? Vamos falar um pouco desse homem que era gago, segundo os estudiosos, não é? Mas ele fez proeza por onde ele passou. Ele mostrou através do seu caráter, da sua vida, o poder do Todo-Poderoso em sua vida, para com a nação de Israel. Deus fala com Moisés. Só o verso 10. Vem agora, porque os irmãos conhecem a história de Moisés, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, irmão? Os irmãos conhecem a história de Moisés. Aquele Moisés que foi colocado no Nilo, ainda criança, e cresceu no palácio de Faraó, e aos 40 anos de idade, ele matou um homem. Ele matou um egípcio. E fugiu, foi para Midian, e ali casou-se e constituiu família. Mas o Moisés, certa vez, ele olhou lá para o monte e ele viu um fogo no meio de uma sarça, e essa sarça não se consumia. E ali, ele caminhou para ali e ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. Amém, irmão? E nesse encontro, a vida de Moisés mudou. Medroso também, porque ele tinha matado um homem lá no Egito e tinha medo de voltar, porque ele seria morto. Mas o Senhor Todo-Poderoso levantou Moisés e falou: tu vai ao Egito tirar o meu povo da escravidão do Faraó. Olha, irmão, paramos um pouquinho aqui para pensar. Moisés não tinha capacidade nenhuma de tirar um povo do Egito. Ele chegou ao Egito e ele questionou com Deus: poxa, eu vou chegar no Egito e vou falar, quem foi que me enviou? Qual o teu rei? Faraó certamente irá perguntar para mim, ele questionando com Deus. Deus falou: fala para Faraó, eu sou o que sou. Eu sou que enviou. E Faraó, chegando no Egito, ele tirou o povo de Deus do Egito, da escravidão, da angústia, e levou ao deserto para cultuar o Deus vivo. Aí nós voltamos para hoje, para nossos dias. Deus está atrás de homens valorosos, homens que não têm a capacidade, mas que Deus vai capacitá-lo se você se submeter às vontades do meu Deus. Não importa, irmão.